Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do BNS Futebol. Seguinte, dia de Brasileirão. Antes disso eu vou pedir uma desculpa para vocês, minha voz será assim um pouco mais baixa, porque eu estou gravando os vídeos do Brasileirão, então são 10 na sequência, então a minha voz vai pro ralo tranquilamente, tá? Então peço essa desculpa e vamos começar o vídeo já com uma análise das duas equipes. Por estilo de jogo, quem leva o favoritismo desse confronto e grande favoritismo desse confronto? São Paulo. Então assim, pelo estilo que joga o Vasco contra equipes parecidas com São Paulo e pelo estilo que joga o São Paulo contra equipes parecidas com o Vasco, a tendência é que dê São Paulo. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode observar dentro dessa análise. O segundo ponto que a gente vai poder observar é que o mando de campo influencia muito no comportamento das duas equipes. Ou seja, se eu coloco o mando de campo sem considerar o estilo do adversário, eu tenho um Vasco que sobe de 47 para 52 e tem um São Paulo que sai de 54 para 47. Ou seja, a gente está falando de uma queda de desempenho do São Paulo, que era favorito até então, para um aumento de desempenho do Vasco, que passa a ser favorito. Grande favorito, ou seja, favorito muito grande? Não, ligeiro favoritismo. Mas já sai de uma situação que era muito desconfortável para uma situação mais confortável. Então, por isso, essa melhora do mando de campo. O que a gente pode esperar do jogo, tendo em vista o Vasco jogando em casa e o São Paulo jogando fora? A gente pode esperar um São Paulo com mais passe, então você tem mais passe do São Paulo, maior progressão e maior velocidade de recuperação. Então, esses critérios todos aqui fazem o São Paulo ter a sensação de controle do jogo. E aí, qual é o problema desse São Paulo na hora de converter as situações que são favoráveis a ele? Ou seja, você ter essa posse, você conseguir esse domínio, mesmo atuando fora de casa, pode lhe ser favorável. Qual é o grande ponto? Que quando você vai para a finalização certa, o Vasco já leva vantagem, ou seja, o Vasco jogando dessa forma, sem pressionar tanto, mas recuperando e atacando o espaço, consegue finalizar mais e consegue converter mais do que o São Paulo, tá? E aí bem mais do que o São Paulo. Quando você vai para o bloqueio, né, quando você vai para a ação de defender o chute do adversário, quem bloqueia melhor? Quem bloqueia melhor é a equipe do São Paulo. Mas quem defende melhor com o goleiro? Quem defende melhor com o goleiro é o Vasco. Ou seja, nesse cenário que a gente está analisando, dos 4 critérios mais importantes, né, que é você impedir o adversário de finalizar certo a gol ou de fazer o gol, ou você converter para gol, o Vasco leva vantagem em 3 dos 4 critérios, só bloqueio restando ao São Paulo. Tá? E aí, nesse cenário, o que modifica para o Vasco jogar em casa e jogar contra adversários parecidos com o São Paulo? E aí, basicamente, eu não vou nem desenhar na tela, tá? Pelo seguinte, em laranja você vê o Vasco jogando em casa, em azul você vê o Vasco jogando contra adversários do estilo de São Paulo, ou seja, adversários com mais posse de bola. O que acontece com o Vasco? O Vasco depende muito mais do seu goleiro, protege muito pior com o bloqueio e vai diminuindo a área. Você pode ver que tem uma linha em azul dentro da área que a linha laranja contempla. Ou seja, você tem um Vasco reduzindo o seu potencial contra equipes parecidas com o São Paulo. Então, nesse ponto, o São Paulo leva uma vantagem e se o jogo pender para isso, o Vasco tem muita dificuldade contra esse tipo de adversário. Já quando você coloca o São Paulo tem uma característica de manutenção. Você mantém bloqueio, você mantém velocidade de recuperação, você mantém também a progressão e você mantém também o passe. Então isso daqui faz parte do modelo de jogo do São Paulo. E até a defesa pode colocar como manutenção. O que muda do São Paulo jogando em casa e fora? Basicamente, assim, em casa, né, e fora, mas assim, considerando os jogos contra equipes do estilo do Vasco e jogando fora de casa, né? Fora de casa em laranja, estilos do Vasco em azul. Contra adversários parecidos com o Vasco, o São Paulo tende a finalizar mais vezes certo a gol e também converter um pouco mais. Então, a esperança do São Paulo é que esse cenário que o São Paulo tem, ele só piora fora de casa, mas contra adversários do estilo do Vasco, pode ser que seja uma oportunidade boa de melhorar também esses números, até porque boa parte deles a gente tem que levar em consideração que houve parte poupada do elenco, seja via Sul-Americana ou via Copa do Brasil, para focar nessas competições. Então, São Paulo voltando agora, a tendência é que os números possam melhorar, tendo esse intervalo de uma semana de trabalho entre um jogo e outro, né, agora mais em relação à data FIFA, mas principalmente tendo à disposição todos os jogadores para todos os jogos do Brasileirão até o final, beleza?
Favorito, ligeiro favoritismo do São Paulo, mas muito ligeiro. Muito ligeiro. Se o Vasco fizer o primeiro gol, muito difícil o São Paulo conseguir reverter, pelo menos pelo histórico até agora. Se o São Paulo fizer o primeiro gol, toma controle estratégico das ações e aí talvez aquele lado de dificuldade do Vasco possa pender. Então esse primeiro gol vai ser muito importante para definir o rumo da partida, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Ao final desse vídeo, 2 cards aqui na lateral. Peço que vocês cliquem neles, porque o primeiro vai ser um vídeo recomendado pelo YouTube para você aqui do canal. E embaixo também teremos uma playlist completa do Brasileirão, então você pode acessar todos os demais jogos dessa e das outras rodadas aqui nessa playlist. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.